Criei um menino perdido sem saber que seu pai era um milionário. Anos depois, tive uma grande surpresa. Edgar Camargo sempre foi um homem de visão. Aos 38 anos, ele já havia conquistado mais do que a maioria dos arquitetos poderia sonhar em toda uma vida. Sua mente criativa transformava linhas e formas em monumentos icônicos, e sua fama se espalhava por todo o país. Contudo, por trás do sucesso profissional, havia uma sombra que nunca se dissipava ao vazio profundo deixado pela perda de sua esposa, Amanda. Amanda era o tipo de mulher que iluminava qualquer ambiente. Seu sorriso caloroso e a maneira como cuidava da família eram o alicerce sobre o qual Edgar construiu sua vida. Juntos, eles formavam um par perfeito, complementando-se em tudo. Enquanto Edgar projetava edifícios que desafiavam os céus, Amanda mantinha os pés dele firmemente ancorados no chão, lembrando do que realmente importava na vida. Mas um dia, um acidente brutal arrancou Amanda de sua vida, e com ela, levou a alegria que Edgar antes conhecia. A morte de Amanda foi um golpe devastador, um soco no estômago que deixou Edgar cambaleando. Ele se via incapaz de enfrentar a realidade de sua perda. A casa que antes vibrava com a risada de Amanda agora era um mausoléu de memórias dolorosas. Edgar não suportava olhar para os cômodos sem sentir o peso esmagador da ausência dela. Assim, ele encontrou refúgio no único lugar que ainda fazia sentido o trabalho. Afundar-se nos projetos tornou-se sua forma de escapar da dor insuportável. Os dias de Edgar eram preenchidos por reuniões intermináveis, esboços complexos e prazos implacáveis. Cada vez mais, ele se distanciava de tudo e todos, inclusive de Rafael, seu filho de 4 anos. Rafael, que sempre fora a luz dos olhos de Amanda, agora era uma presença silenciosa na vida de Edgar, uma lembrança viva do que ele havia perdido. Rafael era um menino doce, com os mesmos olhos expressivos de sua mãe. Ele observava o pai com adoração, mas também com uma tristeza crescente. Para uma criança, a ausência do pai era um mistério doloroso. Rafael perguntava por Edgar todas as noites, esperando ansiosamente que ele aparecesse para lhe dar boa noite. Mas Edgar estava sempre ocupado, sempre indisponível, preso em um ciclo de negação e dor. O tempo passou rapidamente e o aniversário de Rafael se aproximava. Mesmo em meio ao caos de sua vida, Edgar sabia que devia a Rafael algo especial. Lembrando-se das viagens que Amanda planejava com tanto cuidado, Edgar decidiu que levaria o filho para Nova York, uma aventura que ele esperava que pudesse, de alguma forma, compensar sua ausência. Rafael ficou eufórico com a promessa, seu rostinho iluminado pela perspectiva de passar um tempo com o pai. No entanto, o destino tinha outros planos. Apenas uma semana antes da viagem, surgiu uma oportunidade de negócio no Japão, uma que poderia alavancar ainda mais a carreira de Edgar. O projeto era ambicioso, exatamente o tipo de desafio que ele não poderia recusar. E assim, mais uma vez, o trabalho tomou prioridade. Edgar justificou a decisão a si mesmo inúmeras vezes. Nova York ainda estaria lá no próximo ano, mas esse projeto era uma chance única. Com uma frieza que apenas o trabalho contínuo poderia proporcionar, Edgar fez os arranjos necessários. Ele se convenceu de que enviar Rafael com a babá, Sandra, não seria tão ruim assim. Afinal, Rafael ainda teria a viagem que tanto desejava, e Sandra cuidaria bem dele. Além disso, Edgar prometeu a si mesmo que compensaria o filho assim que voltasse. Rafael, no entanto, não entendeu. Quando Edgar lhe contou que não iria à viagem, o olhar de decepção no rosto do menino foi como um golpe. Rafael não gritou, não fez birra, ele simplesmente abaixou a cabeça e assentiu, aceitando a nova realidade com a resignação de quem já estava acostumado a ser deixado de lado. Edgar, vendo aquilo, sentiu uma pontada de culpa, mas afastou o sentimento rapidamente. Havia muito trabalho a ser feito, e ele não podia se dar ao luxo de se distrair com sentimentalismos. O dia da partida chegou, e Edgar levou Sandra e Rafael ao aeroporto. Ele se despediu rapidamente, com um abraço rápido e mecânico em Rafael, sem realmente perceber o quão profundamente magoado o menino estava. Enquanto observava o carro com Sandra e Rafael se afastando, Edgar sentiu um aperto no peito, mas logo desviou a atenção para a ligação que recebia de Tóquio. Ele tinha que se concentrar no projeto, nas negociações, nas reuniões, tudo mais poderia esperar. E assim, sem saber, Edgar deu as costas ao seu filho no momento em que ele mais precisava de um pai. Naquele momento, a tragédia que já assombrava sua vida estava prestes a se intensificar de maneiras que ele jamais poderia prever.
Enquanto o avião decolava, Edgar sentia-se aliviado por ter se livrado do fardo de mais uma responsabilidade. Ele estava imerso em seus pensamentos, planejando cada detalhe de sua viagem ao Japão, acreditando que, ao final, tudo se resolveria. No entanto, enquanto seu foco permanecia firmemente na carreira, uma série de eventos estava prestes a desencadear um pesadelo do qual ele não poderia escapar. Naquela mesma tarde, enquanto o carro que levava Sandra e Rafael passava por uma estrada deserta, algo inesperado aconteceu. O céu, antes límpido, rapidamente se cobriu de nuvens escuras e uma tempestade repentina começou a se formar. Sandra, que estava concentrada em chegar ao aeroporto a tempo, foi surpreendida por uma chuva torrencial que fez a estrada escorregadia e traiçoeira. A visibilidade caiu drasticamente e o carro avançava com cautela pelo asfalto molhado. Em um piscar de olhos, tudo mudou. Um veículo vindo na direção oposta, provavelmente também lutando contra a má visibilidade, perdeu o controle em uma curva acentuada. Antes que Sandra pudesse reagir, o carro atingiu o deles com força, girando o veículo várias vezes antes de capotar e parar de cabeça para baixo no acostamento. O som de metal se retorcendo e vidros se estilhaçando ecoou pela estrada vazia. Dentro do carro, Rafael, preso ao cinto de segurança, estava em choque. Seus pequenos olhos arregalados tentavam processar o que havia acabado de acontecer, mas a dor e o medo paralisavam. Sandra, por outro lado, estava inconsciente, sua cabeça inclinada para o lado, com o rosto ensanguentado. O silêncio que se seguiu ao acidente era perturbador, quebrado apenas pelo som da chuva caindo implacavelmente sobre o carro destruído. Rafael, mesmo machucado e confuso, conseguiu soltar o cinto de segurança com as mãos trêmulas. Seu instinto era sair do carro, escapar daquele lugar assustador. Com dificuldade, ele se arrastou pelo vidro quebrado da janela, sentindo o frio da chuva misturar-se com o sangue que escorria de um corte na testa. Lá fora, a tempestade rugia e o pequeno garoto, desorientado, começou a andar pela estrada, seus passos vacilantes e incertos. A escuridão era quase total, e Rafael, perdido e sozinho, seguiu o que parecia ser um caminho na floresta, o instinto primitivo de buscar abrigo e segurança. Suas roupas estavam encharcadas, e ele tremia de frio, mas continuava a caminhar, os olhos cheios de lágrimas, chamando pelo pai, pela mãe, por Sandra, por qualquer um que pudesse salvá-lo. Mas não havia resposta. Apenas o som do vento e da chuva, e as árvores ao redor, parecendo gigantes ameaçadores na escuridão. Enquanto isso, de volta ao mundo onde as pessoas não sabiam que uma tragédia estava em andamento, Edgar, ainda no aeroporto, recebeu uma ligação que gelou seu sangue. A voz do outro lado era urgente, tensa, informando sobre o acidente. Edgar ficou em silêncio por um momento, a mão apertando o telefone com tanta força que seus dedos ficaram brancos. As palavras que seguiam eram vagas, confusas. Sandra estava em estado crítico, e Rafael estava desaparecido. Sem pensar, Edgar correu para o primeiro táxi disponível, ordenando que levasse ao local do acidente. Durante o trajeto, sua mente girava em círculos de culpa e desespero. Como ele pôde ser tão cego? Tão egoísta? Ele havia prometido aquela viagem a Rafael, prometido estar presente, e agora seu filho estava perdido, sozinho, e talvez... Edgar sacudiu a cabeça, recusando-se a completar o pensamento. Não. Ele não podia pensar assim. Ao chegar à cena do acidente, Edgar foi recebido por um cenário caótico. Ambulâncias, carros de polícia, paramédicos correndo de um lado para o outro, mas tudo parecia desfocado, como se ele estivesse assistindo a tudo de fora do próprio corpo. Ele tentou correr em direção ao carro, mas foi barrado por um policial que tentou explicar a situação. As palavras em coma e não encontrado ecoavam na cabeça de Edgar como uma sentença de morte. Nos dias que se seguiram, Edgar usou toda sua influência e recursos para organizar uma busca massiva por Rafael. Helicópteros sobrevoavam a floresta, cães farejadores percorriam cada centímetro do terreno, equipes de resgate vasculhavam cada canto. A mídia rapidamente pegou a história. O filho de um dos arquitetos mais famosos do país desaparecido após um acidente trágico e transformou o caso em manchete nacional. Mas, apesar de todo o esforço, não havia sinal de Rafael. Era como se o menino tivesse sido engolido pela terra. Edgar não dormia, não comia, apenas existia em um estado de agonia constante. Cada segundo que passava sem notícias de Rafael era um golpe em seu coração já destroçado.
Ele relembrava cada decisão que tomou nos últimos dias, cada momento em que escolheu o trabalho ao invés do filho, e sentia a culpa como uma faca cravada em seu peito. Quando, finalmente, as buscas começaram a diminuir e as esperanças de encontrar Rafael vivo se desvaneceram, Edgar se retirou completamente da vida pública. Ele não podia mais enfrentar as câmeras, os repórteres ou mesmo seus colegas. A única coisa que ele sabia fazer arquitetar perdeu todo o sentido. A dor da perda de Amanda era insuportável, mas a de Rafael era incompreensível. Ele não apenas perdeu um filho, ele o abandonou, e essa verdade consumia de dentro para fora. A escuridão da noite começava a se dissipar quando os primeiros raios de sol penetraram pelas copas das árvores densas da floresta. O canto tímido dos pássaros anunciava o amanhecer, trazendo consigo uma esperança silenciosa. Entre as sombras ainda persistentes, uma pequena figura caminhava descalça sobre o chão úmido, tropeçando em raízes e pedras cobertas de musgo. Rafael, sujo e exausto, avançava sem direção, os olhos inchados de tanto chorar e o corpo tremendo de frio e medo. Em outro ponto da floresta, Marina seguia seu caminho habitual. Com uma mochila leve nas costas e uma vara de caminhada em mãos, ela percorria as trilhas que conhecia tão bem. Marina era uma jovem de 28 anos, com olhos castanhos brilhantes e cabelos negros que caíam em ondas sobre seus ombros. Seu amor pela natureza havia levado a se tornar guia turística na pequena vila de Serra Azul, onde também lecionava na escola local. Sua paixão pela vida ao ar livre e pelo ensino eram evidentes em cada passo confiante que dava entre as árvores antigas. Naquela manhã, Marina decidirá sair mais cedo para mapear novas rotas que poderiam ser interessantes para futuros turistas. O ar fresco da manhã enchia seus pulmões, e ela apreciava a tranquilidade que a floresta oferecia antes do início de mais um dia agitado. Porém, algo inesperado chamou sua atenção. Um som suave, quase imperceptível, de soluços cortava o silêncio matinal. Ela parou imediatamente, aguçando os ouvidos e tentando localizar a origem do choro. Caminhando cautelosamente na direção do som, Marina afastou galhos e empurrou folhas molhadas até que, finalmente, avistou uma cena que a fez prender a respiração. Ali, encostado na base de uma grande árvore, estava um menino pequeno, encolhido sobre si mesmo, com roupas sujas e rasgadas. Seus joelhos estavam arranhados e o rosto manchado de lama e lágrimas. "Ei, meu amor, o que você está fazendo aqui sozinho?" Marina perguntou com a voz mais suave que conseguiu encontrar, ajoelhando-se ao lado do menino para não assustá-lo ainda mais. Rafael levantou o olhar, os olhos verdes arregalados e cheios de medo. Por um momento, ele não disse nada, apenas observou a estranha diante dele, sem saber se podia confiar. Marina notou tremor em suas mãos pequenas e rapidamente tirou seu casaco leve, envolvendo os ombros frágeis do garoto. "Está tudo bem, estou aqui para ajudar." "Qual é o seu nome?" ela continuou, oferecendo um sorriso encorajador. "É Rafael," ele respondeu com a voz entrecortada, segurando o casaco contra si como se fosse um escudo. "Prazer em te conhecer, Rafael." "Meu nome é Marina," disse ela, estendendo a mão gentilmente. "Você sabe onde estão seus pais?" A menção aos pais fez com que uma nova onda de lágrimas surgisse nos olhos de Rafael. Ele balançou a cabeça negativamente, lembranças confusas e dolorosas passando por sua mente jovem. Marina percebeu que insistir naquele momento não ajudaria. Ela precisava primeiro garantir que ele estivesse seguro e confortável. "Está com fome?" "Tenho alguns biscoitos e água na minha mochila." "Que tal comermos algo e depois pensamos no que fazer?" sugeriu ela, tentando distraí-lo do sofrimento imediato. Rafael hesitou por um momento, mas o estômago vazio falou mais alto. Ele assentiu timidamente, e Marina rapidamente pegou os suprimentos, oferecendo a ele com carinho. Enquanto o menino comia com avidez, ela observava atentamente, notando sinais de exaustão e trauma. Uma preocupação profunda começou a crescer dentro dela, juntamente com um instinto protetor que ela nunca havia sentido tão intensamente antes. "Você é muito corajoso, sabia disso?" ela disse, acariciando levemente os cabelos desgrenhados de Rafael. "Vamos levar você para minha casa, onde pode tomar um banho quente e descansar um pouco. Depois veremos como encontrar sua família, está bem?" Rafael olhou para ela, ainda cauteloso, mas algo na voz e nos olhos de Marina transmitia segurança e conforto que ele tanto precisava. Depois de alguns segundos, ele murmurou um tímido "tá bom", agarrando a mão dela com seus dedos pequenos e sujos.
O caminho de volta foi lento e cuidadoso. Marina contava histórias sobre as árvores e os animais que viviam na floresta, tentando distrair Rafael e fazê-lo sentir-se mais à vontade. Aos poucos, o menino começou a responder, fazendo perguntas e até esboçando pequenos sorrisos diante das anedotas engraçadas que ela contava. A conexão entre os dois começava a se formar, tecida pela empatia e pela necessidade mútua de companhia. Ao chegarem à pequena casa de madeira onde Marina vivia, ela rapidamente preparou um banho quente e encontrou algumas roupas limpas que pertenciam ao seu sobrinho. Rafael emergiu do banheiro parecendo uma nova criança, embora os olhos ainda carregassem a sombra do que havia acontecido. Marina preparou uma sopa nutritiva, e os dois sentaram-se juntos à mesa, compartilhando uma refeição simples que, de alguma forma, parecia extraordinariamente significativa. Nos dias que se seguiram, Marina tentou obter mais informações sobre a origem de Rafael, mas o menino parecia bloquear qualquer lembrança do passado recente. Os poucos detalhes que ele compartilhava eram fragmentados e confusos, tornando difícil traçar qualquer pista concreta. Marina contatou as autoridades locais, mas sem registros de crianças desaparecidas na região, as buscas não avançaram. Conforme as semanas se transformavam em meses, uma rotina tranquila se estabeleceu entre os dois. Rafael começou a frequentar a pequena escola onde Marina ensinava, fazendo amigos e recuperando a alegria infantil que havia sido perdida. Marina, por sua vez, descobriu em Rafael a realização de um sonho antigo de ser mãe. A casa antes silenciosa agora era preenchida com risos, desenhos coloridos nas paredes e a desordem alegre que só uma criança pode trazer. A ligação entre eles fortaleceu-se a cada dia, construída sobre amor, confiança e experiências compartilhadas. Marina ponderou inúmeras vezes sobre a possibilidade de continuar procurando pela família biológica de Rafael, mas o medo de perdê-lo e a felicidade evidente do menino em seu novo lar pesaram mais em seu coração. Decidida, ela optou por seguir em frente, proporcionando a Rafael o amor e a segurança que ele merecia, enquanto o passado permanecia como um mistério silencioso. A vida na vila de Serra Azul seguia seu curso pacífico, com Marina e Rafael encontrando alegria nas pequenas coisas do dia a dia, piqueniques à beira do rio, noites estreladas contando histórias e o conforto de saber que, apesar das adversidades, haviam encontrado um no outro uma família verdadeira. O tempo passou, e os dias na vila de Serra Azul tornaram-se cada vez mais desafiadores. A crise econômica que atingiu a região afetou profundamente a pequena comunidade, cujas vidas dependiam principalmente do turismo e da agricultura local. As oportunidades minguaram, e Marina começou a sentir o peso da responsabilidade em seus ombros. Ela observava Rafael crescendo, cada vez mais forte e curioso sobre o mundo ao seu redor, e sentia a necessidade urgente de oferecer-lhe um futuro melhor. Uma noite, após colocar Rafael para dormir, Marina sentou-se na mesa da cozinha com uma xícara de chá em mãos. As sombras dançavam nas paredes, projetadas pela chama trêmula de uma vela, enquanto ela folheava as páginas amareladas de um caderno antigo. Era o diário onde registrava seus pensamentos e planos, mas aquela noite, o peso das preocupações parecia manchar as palavras com dúvidas e incertezas. Preciso fazer algo, ela sussurrou para si mesma, olhando para a página em branco à sua frente. A vila já não era mais o refúgio seguro que havia sido nos últimos 2 anos. O sorriso de Rafael, que sempre iluminava seus dias, agora carregava um toque de tristeza que ela não podia ignorar. Ele merecia mais, merecia um futuro cheio de oportunidades e esperança. A decisão foi tomada naquela mesma noite. Marina sabia que teria que deixar para trás o lugar que tanto amava para buscar algo melhor para Rafael. A cidade grande era assustadora, cheia de incertezas, mas também carregava a promessa de uma vida nova, onde as oportunidades eram abundantes. Curitiba parecia ser a escolha certa. A cidade oferecia boas escolas e uma variedade de empregos que poderiam garantir a estabilidade que Marina tanto buscava. Nos dias que se seguiram, Marina começou a planejar a mudança. Vendeu os poucos pertences que não poderia levar, economizou cada centavo e, com o coração apertado, se despediu dos amigos que havia feito na vila. Cada abraço de despedida era carregado de emoções conflitantes, tristeza por deixar para trás a simplicidade e a tranquilidade de Serra Azul, mas também esperança por um novo começo. Vamos nos sair bem, Rafael. Prometo que tudo vai dar certo, disse Marina, tentando soar confiante enquanto arrumava as malas. Rafael, agora com 7 anos, observava a mãe com olhos sérios, absorvendo o significado daquela mudança. Embora a ideia de deixar a vila fosse assustadora, ele confiava plenamente em Marina.
Ela sempre fora sua rocha, a pessoa que lhe deu segurança e amor incondicionais. A viagem para Curitiba foi longa e exaustiva. Ao chegarem à cidade, Marina sentiu uma mistura de excitação e apreensão. As ruas movimentadas, o som constante de carros e o ritmo frenético da vida urbana contrastavam fortemente com a serenidade da vila que haviam deixado para trás. Rafael, apesar de encantado com as luzes e o movimento, segurava a mão de Marina com força, buscando conforto familiar em meio àquele novo ambiente. Logo nos primeiros dias, Marina começou a procurar emprego. Sua experiência como professora e guia turística ajudou a garantir uma vaga em uma escola particular respeitada na cidade, o que trouxe um alívio momentâneo. Rafael foi matriculado na mesma escola, onde rapidamente começou a se destacar por sua inteligência e curiosidade. A adaptação não foi fácil, mas Marina estava determinada a fazer tudo dar certo. Foi durante uma de suas buscas por atividades extracurriculares para Rafael que Marina descobriu um projeto de revitalização urbana liderado por uma famosa firma de arquitetura. A iniciativa visava transformar áreas degradadas da cidade em espaços comunitários vibrantes, cheios de vida e cultura. O projeto chamou sua atenção imediatamente. Seria uma oportunidade de contribuir para a comunidade enquanto usava suas habilidades e experiência de Serra Azul. Com um misto de nervosismo e esperança, Marina inscreveu-se para participar do projeto. Ela sabia que a competição seria acirrada, mas acreditava em seu potencial e no impacto positivo que poderia trazer para a cidade. Para sua surpresa, foi chamada para uma entrevista com um dos diretores do projeto. O encontro seria no escritório principal da firma de arquitetura, um prédio imponente no centro da cidade. No dia marcado, Marina chegou cedo, ansiosa e um pouco intimidada pela grandiosidade do lugar. Enquanto esperava na recepção, folheou uma revista sem realmente prestar atenção nas palavras, os pensamentos correndo em círculos. Aquela entrevista poderia ser o início de uma nova fase em sua vida, uma que proporcionaria a segurança e o futuro que ela tanto desejava para Rafael. Finalmente, a recepcionista chamou seu nome e Marina foi conduzida a uma sala de reuniões elegante, com grandes janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Lá dentro, uma mesa de madeira escura dominava o espaço, e do outro lado estava um homem que parecia absorvido em alguns documentos. Bom dia, Marina disse, tentando manter a voz firme enquanto se aproximava. O homem levantou a cabeça, e no instante em que seus olhos se encontraram, o mundo de Marina pareceu parar. Havia algo familiar naquela figura, algo que ela não conseguia imediatamente identificar, mas que fez seu coração bater mais rápido. O homem, agora olhando diretamente para ela, também pareceu surpreso, como se estivesse lutando para processar uma memória distante. Ele estendeu a mão, e quando Marina a segurou, uma sensação estranha de déjà vu tomou conta de ambos. Naquele momento, sem que nenhum dos dois soubesse, os fios do destino começavam a se entrelaçar de uma maneira que mudaria suas vidas para sempre. Sou Edgar Camargo, responsável pelo projeto. É um prazer conhecê-la, Marina, ele disse, a voz baixa, mas firme. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir o nome, mas tentou disfarçar, mantendo um sorriso cordial. O prazer é meu, Senhor Camargo. Estou ansiosa para contribuir com esse projeto tão significativo, ela respondeu, ainda tentando decifrar a sensação estranha que a cercava. E assim, sem saber, Marina e Edgar, agora sentados frente a frente, estavam prestes a embarcar em uma jornada que não só redefiniria o futuro de ambos, mas também revelaria segredos do passado que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Edgar Camargo estava sentado à cabeceira da mesa de reuniões, seus dedos longos e pálidos percorrendo automaticamente os documentos à sua frente. Apesar da aparente concentração, sua mente estava distante, perdida em um abismo de pensamentos sombrios que pareciam não ter fim. Desde a tragédia que havia roubado sua esposa e, mais tarde, seu filho, Edgar havia se fechado para o mundo, transformando-se em uma sombra do homem vibrante que fora um dia. Sua reclusão, no entanto, não diminuía seu brilhantismo como arquiteto. Mesmo mergulhado em sua dor, Edgar continuava a produzir obras que desafiavam os limites da imaginação, ganhando respeito e admiração em seu campo. Mas, para ele, nada mais importava. O vazio em seu coração consumia cada gota de prazer que outrora sentira em seu trabalho, deixando apenas uma casca vazia que funcionava no piloto automático. Foi então que Marina entrou na sala, com uma aura de determinação e energia que parecia iluminar o ambiente. Ela não sabia o que esperar daquele encontro, mas estava decidida a dar o melhor de si.
Ao ver Edgar, uma pontada de reconhecimento passou por ela, mas Marina rapidamente afastou, concentrando-se na tarefa em mãos. Senhor Camargo, começou ela, sua voz firme, mas respeitosa, estou empolgada com a oportunidade de contribuir para este projeto. Acredito que minha experiência em comunidades menores pode trazer uma perspectiva única. Edgar levantou os olhos dos documentos pela primeira vez desde que ela havia entrado na sala. Algo em Marina despertou sua curiosidade, uma faísca de vida que ele não via há muito tempo. Seus olhos escanearam o rosto dela, tentando encontrar o motivo por trás daquela familiaridade desconcertante. Mas ele não conseguiu identificar o que era, apenas notou o entusiasmo genuíno em sua voz daquela mesma energia que ele havia perdido. Fale-me mais sobre sua experiência, senhorita. Edgar deixou a frase no ar, um raro sinal de interesse. Marina Dias, ela completou com um sorriso. Trabalhei como professora e guia turística em Serra Azul, uma vila isolada. Lá, aprendi a importância de projetos que realmente atendam às necessidades da comunidade local. Estou animada para ver como podemos aplicar isso em uma escala maior aqui. Conforme Marina falava, Edgar sentiu uma mudança dentro de si, uma quebra quase imperceptível na muralha que havia construído ao redor de suas emoções. Ele se viu prestando atenção, realmente ouvindo suas palavras, sentindo uma fagulha de interesse reacender dentro de si. O projeto, que antes parecia apenas mais uma obrigação, começava a ganhar um novo significado. As reuniões seguintes tornaram-se momentos que Edgar aguardava com ansiedade um sentimento que há muito tempo não experimentava. Marina, com sua abordagem entusiástica e sua visão clara, injetava uma nova vida no projeto. Ela era uma brisa fresca que soprava através das ideias estagnadas de Edgar, trazendo uma leveza que ele quase havia esquecido que existia. Marina também notava a mudança em Edgar. Com o tempo, as interações entre eles se tornaram menos formais, evoluindo para conversas mais pessoais. Ela começou a ver além da fachada fria e distante, encontrando um homem profundamente ferido, mas ainda cheio de potencial. Havia uma complexidade em Edgar que a atraía, uma profundidade que ela não encontrava em mais ninguém. Certa tarde, após uma longa reunião sobre os detalhes finais de um dos parques do projeto, Edgar, num impulso inesperado, sugeriu que tomassem um café juntos. Marina, surpresa, aceitou com um sorriso. Enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas de Curitiba em direção a uma pequena cafeteria que Edgar conhecia, ela sentiu a tensão habitual entre eles começar a dissipar-se, substituída por uma confortável camaradagem. No café, a conversa fluiu naturalmente. Edgar começou a falar sobre sua paixão pela arquitetura, algo que ele não fazia há muito tempo. Marina, por sua vez, compartilhava suas histórias de Serra Azul, descrevendo às pessoas o lugar com tanto carinho que Edgar não pode deixar de ser contagiado por seu entusiasmo. Ele começou a perceber que, pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente vivo na presença de outra pessoa. Os encontros se tornaram frequentes. Aos poucos, Marina e Edgar foram se aproximando, explorando as facetas de suas personalidades que haviam sido negligenciadas ou escondidas ao longo do tempo. O que começou como uma relação profissional evoluiu para uma amizade profunda, e dessa amizade nasceu algo mais. Edgar sentia-se confuso com as novas emoções que surgiam dentro de si. Marina trouxe luz a partes de sua alma que ele pensava estarem permanentemente apagadas. Ele estava redescobrindo o prazer de viver não apenas pelo trabalho, mas também pela companhia de alguém que o compreendia sem precisar de palavras. Uma noite, após o jantar casual que se transformou em horas de conversa profunda, Edgar acompanhou até sua casa. Ao chegarem à porta, ele parou por um momento, observando Marina sob a luz suave da varanda. Uma mistura de medo e desejo pulsava dentro dele, sentimentos que ele havia enterrado junto com a memória de Amanda. Marina, ele começou, hesitante. Eu não sei o que isso é, o que está acontecendo entre nós, mas sei que não quero que termine. Marina olhou para ele, seus olhos refletindo a mesma incerteza, mas também uma esperança que ela não tinha coragem de expressar antes. Ela estendeu a mão, tocando levemente o rosto de Edgar, sentindo a tensão em seus músculos relaxar sob seu toque. Eu também não sei, Edgar. Mas quero descobrir com você, respondeu ela, com um sorriso suave que iluminou seu rosto. A partir daquele momento, o relacionamento entre eles floresceu, embora de forma gradual e cautelosa.
Edgar ainda carregava suas cicatrizes, e Marina respeitava isso, sem pressa, permitindo que ele se abrisse no seu próprio ritmo. Eles passaram a se encontrar com mais frequência, explorando a cidade juntos, compartilhando refeições e histórias, rindo de piadas internas que só eles entendiam. No entanto, apesar da crescente proximidade, Marina ainda não havia apresentado Rafael a Edgar. O garoto era o centro de sua vida, e ela queria ter certeza de que Edgar estava pronto para conhecer essa parte tão importante de sua história. Por mais que confiasse em Edgar, havia uma proteção maternal em Marina que a fazia hesitar. Ela sabia que aquele encontro mudaria tudo, mas o tempo diria se seria para melhor ou para pior. A relação entre Edgar e Marina continuava a se aprofundar, e o projeto de revitalização urbana se tornara mais do que uma simples colaboração profissional, era o reflexo da transformação interna que ambos estavam experimentando. Edgar, que antes se agarrava à dor e ao isolamento, começava a sentir o peso dessa carga se aliviar, substituído por uma sensação de renovação que ele não acreditava ser possível. Marina, por sua vez, encontrava em Edgar um companheiro em quem podia confiar, alguém que a entendia em um nível que ela nunca havia experimentado antes. Chegou o dia de um grande evento comunitário, um marco importante no projeto em que tanto haviam trabalhado. O parque revitalizado seria inaugurado, e a comunidade estava convidada a celebrar a nova fase daquele espaço que agora florescia com vida e cor. Marina havia preparado Rafael para o evento, vestindo com uma camisa azul que realçava seus olhos verdes, e o menino estava animado para ver o resultado do trabalho da mãe. No parque, o clima era de celebração. As pessoas riam, conversavam e admiravam o novo espaço, cheio de flores, árvores recém-plantadas e áreas de lazer para crianças. Edgar, normalmente distante em eventos sociais, surpreendeu-se ao sentir uma genuína satisfação ao ver o impacto positivo que o projeto estava causando na vida das pessoas. Ele sabia que isso não teria sido possível sem Marina ao seu lado. Enquanto Edgar caminhava pelo parque, cumprimentando alguns membros da comunidade, seu olhar foi atraído por uma criança que corria alegremente entre as pessoas. Algo naquela visão lhe causou um desconforto súbito. Ele parou por um momento, tentando identificar o que exatamente o havia perturbado. E então, quando o menino parou para pegar uma bola, Edgar viu seu rosto, um rosto que ele reconheceria em qualquer lugar. Seu coração pareceu parar. Os olhos do menino, aquela expressão. Era Rafael. Mesmo depois de tanto tempo, não havia dúvida em sua mente. Era seu filho, o menino que ele havia perdido, que ele procurou desesperadamente por tanto tempo. O mundo ao seu redor pareceu desaparecer enquanto Edgar observava Rafael, que agora sorria e corria de volta para Marina, chamando-a de mamãe com uma naturalidade que despedaçou o coração de Edgar. Marina, sem perceber a presença de Edgar, inclinou-se para pegar Rafael nos braços, rindo enquanto girava no ar. Ela estava completamente alheia à tempestade emocional que se formava a poucos metros de distância. Mas, quando levantou o olhar, seus olhos encontraram os de Edgar. E no mesmo instante, ela soube. A expressão de choque e dor no rosto dele era inconfundível, e ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Edgar se aproximou lentamente, como se estivesse em um sonho. Ele não sabia o que dizer, não sabia como processar o que estava sentindo. Tudo o que sabia era que aquele era seu filho, o menino que ele havia perdido e por quem havia sofrido tanto. Mas Rafael estava nos braços de Marina, chamando-a de mãe, e Edgar não podia ignorar o vínculo evidente entre os dois. Marina. Edgar começou, sua voz quebrada pelo turbilhão de emoções. Esse é Rafael. Marina, sentindo o coração apertar em seu peito, apenas assentiu, incapaz de encontrar palavras. Ela sabia que aquele momento mudaria tudo, mas não estava preparada para o que poderia acontecer. O medo de perder Rafael a dominava, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Edgar, por favor, eu... Marina tentou falar, mas as palavras se perdiam. Ela temia que Edgar tentasse levar Rafael embora, que lhe reivindicasse seu direito como pai biológico e afastasse do menino que ela tanto amava. Mas Edgar não se moveu. Em vez disso, ele ficou ali, olhando para Marina e Rafael com uma mistura de dor e compreensão. Ele podia ver o amor genuíno entre eles, o carinho que Rafael tinha por Marina e a dedicação que ela demonstrava. Edgar percebeu que, apesar de todo o sofrimento que passou, Rafael havia encontrado um lar, uma mãe que o amava incondicionalmente.
Eu não vou afastá-lo de você, Edgar finalmente disse, sua voz rouca. Eu só quero que ele saiba quem eu sou. Quero ser parte da vida dele e da sua, Marina. Marina, surpreendida, sentiu um alívio imenso inundar seu coração. As lágrimas que antes eram de medo agora se tornaram de gratidão. Ela colocou Rafael no chão e se aproximou de Edgar, os olhos ainda marejados, mas com um novo brilho. Edgar, ela começou, sua voz suave, Rafael é tudo para mim. Eu o amo como se fosse meu próprio filho, mas eu sei que você também o ama. E ele merece ter você na vida dele. Nós dois merecemos. Edgar, com o coração apertado, estendeu a mão e acariciou o rosto de Rafael, que olhou para ele com curiosidade e uma inocência encantadora. O menino, sem entender totalmente o que estava acontecendo, sorriu para Edgar, um sorriso que o derreteu por dentro. Oi, Rafael, disse Edgar, tentando conter as lágrimas. Eu sou seu pai. Rafael, confuso, olhou para Marina, que assentiu com um sorriso encorajador. Ele então voltou seu olhar para Edgar e, depois de um breve momento de hesitação, estendeu a mãozinha para tocar a dele. Aquele toque, simples e puro, selou algo entre eles. Edgar sentiu como se todas as peças quebradas dentro dele estivessem começando a se unir novamente. Ele olhou para Marina e, sem pensar duas vezes, disse as palavras que vinham crescendo dentro dele há algum tempo. Marina, eu sei que é tudo muito repentino, mas eu não consigo imaginar minha vida sem vocês dois. Você trouxe luz para minha escuridão, e Rafael me deu uma segunda chance de ser um pai. Marina, você aceitaria se casar comigo? Podemos criar Rafael juntos, como uma família. Eu prometo cuidar de vocês, amá-los e nunca mais deixar que nada os separe. Marina, surpresa pela intensidade e sinceridade das palavras de Edgar, sentiu seu coração transbordar de felicidade. Ela sabia que aquele momento era o início de uma nova vida, uma vida onde finalmente poderia compartilhar o amor que sentia com alguém que entendia e valorizava isso. Sim, Edgar, ela respondeu, com a voz cheia de emoção. Eu aceito. Vamos ser uma família, para Rafael e para nós. E assim, ali no meio do parque que haviam revitalizado juntos, cercados pela comunidade que celebrava o renascimento daquele espaço, Edgar, Marina e Rafael se abraçaram, unidos como uma família. Finalmente, Edgar encontrou a paz que tanto buscava, ao lado de Marina e Rafael, sabendo que, apesar de todos os desafios e dores do passado, eles estavam destinados a viver uma vida cheia de amor e felicidade. Teve algum momento que te fez sentir realmente conectado com a história? Deixe seu like, compartilhe comigo nos comentários e não esqueça de se inscrever para continuar acompanhando.